Senhoras e senhores, está no ar mais um Talk Hugo Podcast. Lembrando que o nosso episódio de hoje está sendo transmitido pela TV Nova André, canal 22.1. Que maravilha, hein? Canal 22.1, interior do estado inteiro assistindo o nosso podcast. Exato. Não é não? 22.1, obrigado pessoal da TV Nova. Mas você sabe que o nosso episódio vai primeiro no YouTube, no nosso canal, Talk Hugo. Depois, sim, a TV Nova retransmite o nosso episódio. Um novo horário. Em novo horário, às 10h30 agora. E lembrando o seguinte, a Esporte da Sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um pool de até R$1 milhão. Se você ainda não jogou, aposte, você tem campeonatos da Série A, B, C e D. Tá torcendo por quem na Série A? Palmeiras ou Botafogo? Botafogo. Palmeiras. Bora apostar? Vamos, no Esporte da Sorte. Esporte da Sorte.com. Vai lá, você tem que ser maior de 18 anos. Se não for, quem pode fazer, André? Papai, o vovô, faz o cadastro, não é isso? Exato. E você joga, dá o palpite pro seu avô, já cadastrado com o nome dele bonitinho, ok? Ok. Não se esqueça disso. Um pule de até R$1 milhão. Se você não é inscrito no nosso canal, você vai agora aqui no QR Code, tá aqui, ó. Se inscreve e também dá aquele like gostoso, né? Se você gosta desse episódio, dá um like. Lembre-se, se você der dislike, vai cair o seu dedo. Cai, apodrece esse dedo. Eu já vi muita gente dar dislike no nosso canal e ligar pra mim e dizer, Hugo, o que é que aconteceu com o meu dedo? Caiu. Caiu. Não dá dislike, sempre dá um like, tá? O papo aqui hoje, gente, o papo é sério. O papo é sério, a gente falar sobre olhos ou vista. Como você quiser. Pode ser olhos? Pode ser Falar olhos. sobre olhos. Estou aqui com a doutora Andréa Sarmento, oftalmologista, que vai explicar pra gente o aumento no índice de miopia. Miopia pós-pandemia. E é um caso muito sério, é um caso até de saúde pública. Estou errado ou estou certo, doutora Andréa? Certíssimo, Hugo. O que aconteceu com os olhos, com as vistas do povo? Vamos lá. Durante a miopia, a gente teve um excesso do uso da visão de perto, né? Tava todo mundo trancado dentro de casa, então era o tal do online, do home office, da aula online, todo mundo no celular, no iPad, no computador. E a gente fez um exagero, né? Que o pessoal lá da China já tinha feito antes, lá do Oriente tinha feito alguns anos antes pela exposição à tecnologia, e isso dá um estímulo para o nosso olho crescer. O olho da gente cresce, tá? O míope, vamos começar do básico, vamos voltar um pouquinho, que enrolou. Eu já comecei, já fiquei com vamos a voltar cabeça um pouquinho. Deu um tilt. O que é a miopia? Miopia é a dificuldade da gente enxergar para longe. Então, é aquele cara que vai olhar e vai apertar o olho assim para conseguir enxergar melhor de longe. Olho de chinês. Mais ou menos isso. Isso, ele vai apertar o olho para conseguir focar de longe. E por que a visão fica borrada de longe? Porque o olho é um pouco maior no diâmetro antero-posterior. O olho normalmente da gente vai ter 22, 23 milímetros. E o olho do míope ele vai ter 25 milímetros, 24, 25 milímetros. Okay. E a imagem que devia se formar lá no fundo de olho, ela fica desfocada, porque ela não consegue chegar, não consegue acompanhar o tamanho desse olho. Sabe quando a gente está no cinema, que o pessoal erra o foco e fica desfocado? Isso acontece dentro do olho da gente. Caramba. E o uso da visão de perto excessivo durante a pandemia estimulou esse crescimento ocular e a gente começou a ter muito mais casos de miopia. Devido à luminosidade, eu estou falando besteira? Não só devido à luminosidade, mas também devido à luminosidade. Né? Tem a ver. Tem a ver, sim. Mas o estímulo faz com que a projeção da imagem lá no fundo de olho faça esse olho crescer, esse estímulo excessivo de perto. Por isso que no Oriente a gente tem mais míope, porque eles têm muita exposição à tecnologia, muita exposição à leitura, o nível tecnológico é outro lá, né? Se usa muito óculos no Japão? China e Japão. China e Japão, Cara, eu pensei que era brasileiro. Não, China e Japão tem um índice elevadíssimo de miopia. Chega a ter 80% da população míope. Como é que é? 80% míope? Míope. É enorme, né? Então a gente não China... todo mundo de óculos ou de lente de contato.
Caramba! Pois é. Aqui no Brasil, a gente atualmente tem Dado louco. 22, 23% da população míope. E existe uma projeção que em 2050 a gente vai ter 50% da população míope. Que loucura! É uma loucura. Não, gente, é muita coisa. 22% de 220 milhões de pessoas, 20 são míopes. Exatamente. E a gente acha que em 2050 a gente vai ter 5 bilhões de míopes no mundo, sendo desses 1 bilhão de míopes graves, né? De miopias acima de 5 graus. Eu sou leigo. Tem cura, míope? Miopia tem cura? Cura não, mas tem tratamento para a gente desacelerar esse crescimento e conseguir fazer com que o olho volte a crescer no ritmo normal. Então, em vez de eu aumentar 0,75, 1 grau de miopia por ano, eu vou aumentar 0,12, 0,20, que é o crescimento natural do olho. Sei. Agora, tá, a gente falou na pandemia. Na pandemia, todo mundo usou computador, muito laptop, muito celular. Mas antes da pandemia, existia a miopia. Existia. Tá. E por que as pessoas ficavam míopes? Existe uma... Tirando essa luminosidade que a gente falou toda. Existe uma carga genética. Hoje em dia a gente sabe que já existem mais de 500 losses dentro do genoma humano relacionados à miopia. Então, por isso que lá também no Oriente você já tem 80% da população, porque os filhos de míope, ele tem mais chance de ser míope, eles vão passar esse gene para o filho, e daqui a pouco todo mundo vai ser míope, entendeu? Então, aqui o crescimento ainda é menor. A gente tem uma influência genética, mas a influência ambiental ainda é muito grande. E não é só, por exemplo, o uso de tela. O fato da gente não fazer mais atividade à luz do sol, ao ar livre, também estimula o crescimento do olho. Porque o sol, ele faz o nosso corpo liberar um hormônio chamado dopamina, que consegue controlar esse crescimento ocular. Por exemplo, aqui, doutora André, a senhora está vendo a iluminação dessa sala. Ela é uma coisa mais intimista, né? Vamos dizer, miopiogênica. Miopiogênica. A gente não tem aqui LEDs na cara da gente, não tem... Como é que é? Rebatedor, né, André? Que chama, né? Sim. Essa luz aqui, ela praticamente é direcional, tá? Eu sinto realmente, como você fala, essa luz aqui, por exemplo, tá vendo? Sim. Ela bate aqui, ó. Ela te incomoda, né? Ela me incomoda, porque eu tenho miopia também, tá? Qual é a situação que a senhora diz, Hugo, troca aqui um pouquinho essa luz, vamos, ó, você pode, não sei. Sabe que a luz mais adequada é a luz amarela. A luz amarela, ela imita a luz natural, né? Uma luz amarela. Aquela luz retrô que a gente usa e chama de luz retrô, a luz amarela, ela é menos prejudicial. Menos prejudicial para a nossa visão. Caraca. Então, Flavinha, dê uma ligada aqui, por favor, nesse botão, primeiro botão. Pronto, nesse primeiro, o primeiro. Pronto. Essa luz aqui. Esse é o LED, é o LED. O LED, ele vai emitir a luz numa frequência azul. A gente não vê azul, a gente vê branco. Mas se a gente puser um filtro aqui, a gente vai ver que a gente filtra essa luz azul. E essa luz azul, ela faz muito mal para o nosso olho. Ela induz catarata, gente. Que interessante ela... Por isso que a gente diz assim, que as crianças não devem usar. As crianças, na verdade, todo mundo, ninguém devia usar eletrônico, celular na hora de dormir. Porque a tela, que é de LED, emite uma luz nessa frequência azul, que impede a liberação de um hormônio chamado melatonina, que faz a gente dormir bem. E tá todo mundo comprando melatonina para dormir, né? É uma febre essa melatonina, é febre. E a gente só faz o oposto, né? Tá. Doutor André, vamos aqui usar. Vamos aqui, vamos para a prática. Qual seria a distância daqui, por exemplo? Eu estou com o óculos. Seria essa distância? Isso aqui, como é que seria? Como é que a doutora... Como é que eu uso o meu celular? Pronto. Vamos lá. Eu não tenho um braço comprido como o seu, que eu sou pequenininha, né? Mas eu uso... Vamos dizer que eu procuro usar o celular pelo menos a 30 centímetros do meu rosto. Aqui. Em cima... Ou visão para baixo? Visão para baixo. Para mim é mais confortável, mas aí é uma questão de conforto, né? Não vai mexer na ergonometria por causa disso, né? Isso aqui, então tá aqui. O mais indicado seria isso aqui. E só lembrando que todo celular, né, doutor, tem a luminosidade, que você pode chegar mexer aqui, com ela, né? Mexer com ela. Olha, por exemplo, tá muito claro E isso aí aqui. Eu vou te perguntar, o que você faz com essa luminosidade?
Cara, boa pergunta. Boa pergunta. O que é que eu faço com essa O que você luminosidade? faz? Conta pra gente. Você diminui, você deixa É natural? porque se diminuir, eu... Perde contraste. Não perde o contraste. Eu acho que já é psicológica a coisa. De acostumar com essa iluminação. Pois é. Se eu mudar, eu acho que eu não enxergo. O ideal é que a gente deixe no automático. Você pode deixar ele no automático e o celular, ele é inteligente, ele se ajusta à luz do ambiente. Ele clareia ou ele escurece a tela. Certo. Né? Se você diminui essa luminosidade, você diminui o contraste e você passa a fazer mais esforço visual para conseguir enxergar. Então, aquela história da gente diminuir a luminosidade, que todo mundo faz, diminui para não fazer mal, eu acho que é até pior. Então, a gente deve deixar sempre essa luminosidade no automático, para que ele regule e se adeque ao ambiente. E usar... O segredo é o tempo de uso da tela. Né? Então, assim, a gente não pode ficar horas e horas. Como é que deve ser esse uso de tela? Até 2 anos de idade, 0 exposição a celular e tablet. Até 2 anos de idade. E tu vê assim, tu sai por aí, o bebê se brincar, sai da maternidade já sai com da o barriga celular, com né? o celularzinho. E aquilo ali estimulando, né? Então, até 2 anos, 0 tempo de tela. Entre 2 e 6 anos, tempo máximo de tela de 1 hora. E não é assim, ficou 1 hora no celular, 1 hora no tablet, 1 hora no computador. Não, é 1 hora total. De 6 aos 14 anos, a gente consegue crescer esse tempo para até 2 horas por dia, desde que exista atividade externa para compensar esse aumento do uso, né? Isso para a gente não fazer mal. E a gente vê os guris por aí, assim, a galera toda usando 8 horas, 7 horas, né? E você vê hoje em dia as escolas particulares do alto padrão, Tudo. todas estão com tablet na frente, Isso. com computador na frente. Exatamente. Passam 6 horas praticamente, crianças... Cara, Pois é. Você pega um voo internacional e dá uma tela na tua frente. Voo Isso, internacional com uma isso. tela na tua E, assim, frente. e, na verdade, quanto maior a tela e mais distante você tiver, menos mal ela vai lhe fazer. Sei. Não sei se você consegue procurar aí, André, na internet, procura assim, mesa de escola, carteira escolar na China. Carteira escolar na China. Se você conseguir procurar isso e colocar aqui para a gente Tá, ver, gente, é bem interessante uma coisa que eles É. fizeram para tentar dar exatamente essa distância do objeto, para diminuir esse tempo de perto. Eles colocaram uma barra que a criança não consegue se aproximar tanto do caderno ou do que quer que Sei. seja para diminuir esse trabalho de perto. Pois é, enquanto o André não acha, eu quero falar sobre a camada mais carente da população. Nós temos aqui a Fundação Altino Ventura. É no Pode ser. YouTube? Pode ser Temos no a Fundação Altino Ventura, Mas que no atende, Google você acha. No Google. que atende uma população carente do Estado. Qual é a outra referência? Olha, Para essa todos camada os- carente da Todos população. os grandes serviços de oftalmologia possuem pequenas fundações. O CEOP tem fundação, o IOR tem fundação, Santa Luzia tem fundação. Claro que o nosso SUS está bem difícil, não é fácil ser atendido por oftalmologista no SUS. Existe um posto de saúde da prefeitura, que é o Hermílio de Moraes. Prefeitura do Recife. Prefeitura do Recife. No Olinda eu realmente não sei como é que fica, mas Prefeitura do Recife tem o Hermílio de Moraes que presta esse atendimento. E tem o Hospital Maria Lucinda, que também faz o atendimento pelo SUS, de oftalmologia. Infelizmente, não é fácil para a população conseguir esse atendimento. Sei. Mas vamos voltar para as pessoas que ainda conseguem, porque é melhor a gente salvar alguém do que não que salvar isso, ninguém, né? Isso, concordo. Então, assim, nos serviços de oftalmologia hoje, e eu vou falar um pouquinho de onde eu trabalho, que é na Oftalmo Zona Sul, a gente faz todo o atendimento geral, clínico, cirúrgico, e hoje em dia, preocupado com a miopia, a gente está inaugurando um centro de referência para tratar a miopia. Não, ela tem uma barra, André, não Tem uma é barra isso? da China. Não Não é vai isso, não? encontrar, não? É uma cadeira que tem uma barra mesmo em cima.
Vai procurando. Vai procurando Vai que ela procurando que a aparece. gente aparece. E chinês já aparece de qualquer lugar do mundo. Então, assim, a gente nesse centro de referência, a gente está conseguindo fazer todo o acompanhamento, inclusive das crianças pré-míopes, que são aqueles que a gente sabe que têm fatores de risco, que são filhos de pai míopes, que têm uma reserva pequena de acomodação e tendem a ser míopes. Então, a gente tem feito o acompanhamento dessas crianças e começado tratamentos com lentes de óculos especiais, lentes de contato, para que a gente consiga estabilizar, para que essa criança não evolua. E está onde essa referência? Vai inaugurar? Está inaugurada? A gente já está trabalhando como centro de referência e a nossa inauguração oficial será a próxima quinta-feira, dia 31. Dia 31. Mas a gente já está trabalhando com essas crianças desde fevereiro desse ano. Que legal, que legal. Fazendo um trabalho bem legal com isso. Inclusive, estamos levando isso para dentro das escolas, que é importante sensibilizar para que as pessoas saibam da gravidade da miopia e procurem informação, né? Tá, quando tu fala em gravidade, André, me assusta. Qual é a gravidade não tratada Vamos lá. da miopia? A gente pensa que miopia é só não enxergar, né? Colocou o óculos, está resolvido. Mas a miopia, à medida que você aumenta o grau, você aumenta a chance de complicar. Você pode ter descolamentos de retina, você pode ter cataratas precoces. E a gente tem uma coisa que é bem grave, que é a degeneração miópica. Vamos pensar assim, sabe um balão normal de festa que a gente enche? Vamos pensar que aquele balão é o olho, né? Então, eu tenho lá o balãozinho que eu vou enchendo e ele vai esticando. Isso. Então, é como o olho da gente. Na miopia, ele vai crescendo. E aquele tecido, ele vai ficando raro, né? O balão, ele vai ficando esticado. E a mesma coisa acontece com o tecido da retina. Que louco. O tecido, ele não se multiplica para acompanhar o crescimento do olho. Então, a gente passa a ter degenerações miópicas que podem levar à cegueira. Isso, mas no extremo já, né? Não é no extremo. Você pensa assim, ó, vamos ser bem rasteiro. Caramba, Até 3 graus de miopia, eu tenho 20 vezes mais chance de ter uma degeneração miópica do que 1 grau. Se eu passo de 3 para 5 graus, eu saio de 20 vezes mais para 250 vezes mais chance. E se eu levo isso para o extremo de maior que 5 graus, vamos chegar numa miopia de 7, 8 graus, eu vou para 740 vezes mais risco de desenvolver uma doença como essa. Nossa. A senhora conhece algum caso desse? Claro, a gente Já vê isso tem? no consultório. Não em crianças pequenas, sei. mas em adultos a gente acompanha muitos. De total cegueira mesmo, André? Que a gente chama de cegueira legal, Cegueira né? legal. É aquele cara que sem o óculos ele não vai enxergar e com o óculos ele não vai ter uma boa visão. Né? Agora a gente está falando de miopia, mas tem outro astigmatismo, não é isso? Tem. O astigmatismo também é um grau negativo. É um grau, sim. O que é que tem? Vamos lá. Eu não sei se a pergunta é essa, eu não sei, mas eu vou perguntar. Pergunta. Qual é a não tratada que piora a vista? A mais grave é a miopia. É a miopia. A miopia é a mais grave. Astigmatismo no nível de 1 a 10, 7. Eu diria que até menos. Depende muito do eixo que esse astigmatismo tá. Porque o astigmatismo nada mais é... Vou tentar explicar bem para atingir todo mundo, né? Imagina a visão de um ponto, né? A gente vê um ponto. A pessoa que tem o astigmatismo, aquele ponto, ele vira um tracinho. Ele perde definição. Então, se eu tenho um grau muito alto de astigmatismo, aquele pontinho ele vai se esticar e vai fazer a gente ter essa dificuldade de enxergar. Na miopia, eu vou ter, na verdade, um embaçamento geral. Eu vou, como é que a gente diz? Ver através de uma névoa. Pronto. Eu tô te vendo... Tá míope. Não, o teu rosto não tá nítido. Não tá nítido, mas eu, na boa. Só que para ler, ali já não enxergo mais nada, tá tudo embaçado. É a miopia. Provavelmente é a sua miopia. Meu Deus do céu, eu sou míope. Eu sou míope. Não achou, não? Escola na China Acho que aí, ó. usa barra nas carteiras para prevenir... Isso, deve ter a foto aí. Estou curioso para saber como é que essa... Olha aí, ó. Peraí, deixa eu ver agora, peraí.
Olha só. Como é? Ele Peraí, não peraí, baixa a cabeça para chegar no papel. Ele dá a distância de pelo menos 30 centímetros. Pronto. Sim. Eu não li o trabalho científico para te dizer se funcionou ou não, entendeu? Eu vou te dizer o seguinte. Se você aplica isso aqui no Brasil, o que vai ter? Menino. O que vai ter de mimimi? Muito. O que vai... olha... É um absurdo, né? Pois é. Na China pode. Pois é, na China pode. Cara, interessante. Olha só. Olha como é que eles têm que apoiar para conseguir ler, para dar distância. Que legal. Que imagem é essa, gente? Né? E tu sabes que lá eles já começaram a adotar, por exemplo, salas com paredes de vidro. Veja que as janelas são enormes nessa sala, isso. né? Por quê? Para entrar luminosidade natural, já que eles não fazem a atividade de jogar bola, não tem tempo disso, eles pelo menos se expõem à luminosidade natural enquanto estão em sala de aula. E ali ele pode encostar até a cabecinha, ó. Para descansar, né? Pode encostar a cabecinha ali, ó, no ferrinho ali, ó. Uma coisa interessante. Aí que dá o quê? Quase 1 metro. É isso aqui, Eu acho ó. que são 40 centímetros 40 a distância que mais eles ou menos, dão. ó. Isso. Caramba. Quer dizer, ele não vai ter miopia nunca. Se você Eles estão método. pelo menos tentando diminuir a progressão. Pode ser até que ele seja míope, porque tem a carga genética, tem outras coisas, né? Sei. Mas aí eles estão tentando diminuir a progressão. E é isso que os tratamentos de miopia propõem. Por exemplo, a gente tem óculos de grau para tratar a miopia, não é óculos só para enxergar. São óculos que possuem microlentes que modificam a forma com que a imagem é projetada dentro do olho para tentar conter esse crescimento. Eu vou confessar. Eu vi na internet uma vez uns óculos que estavam vendendo cheio de pontinho que melhorava. Você nunca mais vai usar óculos depois de... Não adiantou nada. Também acho que não funcionou não isso, Gastei hein? dinheiro. Eram os óculos cheios de quadradinho. Você olha, você vai acostumar. Quando você tirar, você não vai... Não, tem nada. muita coisa falsa, né? Muita é coisa assim, falsa. Tem muito fake E eu news. entrei nessa. Eu comprei os óculos bonitinho, etc e tal, cheio de quadradinho. E daqui a uma semana você nunca mais vai jogar os seus óculos fora. Esses são óculos bem diferentes que eu tô falando. Não, eu tá? sei, mas eu tô dizendo que eu vi na internet e comprei. Entendi. Que o cara prometia que você que funcionava, né? Funcionava. Inclusive, esses óculos para tratamento de miopia, a pessoa não pode chegar na ótica com uma receita qualquer e pedir, eu quero fazer do tratamento. Eles só podem vender com prescrição. Porque exige o acompanhamento do tamanho do olho, exige várias coisas para poder usar esse óculos, né? Vamos fazer com responsabilidade. Ô André, tu é do tempo daquela época que você tinha dor de cabeça no colégio, que às vezes era malandragem da gente, né? Para não ir pro colégio. Mamãe, quando eu tô lendo, me dá dor de cabeça. Tu usou isso, André? Não, fala sério. Usei um pouquinho, Usou, né? Usou, né? Aí o pai dizia, nunca, isso né? é problema de vista, leva no oftalmologista, leva no oculista. E não era nada, era pura safadeza. Mas aí acabei me lascando, porque quando isso aconteceu, eu tive que usar mesmo. E ainda teve que botar colírio quando chegou no médico, né? Miopia dá dor de cabeça? Miopia pode dar dor de A gente tá cabeça em brincando criança. aqui, mas vamos lá. Sim, miopia pode dar dor de cabeça em criança. E aqueles míopes que não tinham dor de cabeça, que usavam óculos sem dor de cabeça e passam a ter dor de cabeça com óculos, pode ser um sinal de que o grau modificou e que precisa de reavaliação. Caraca, velho, tô impressionado. Fala aí, André. Porque o André também tem um... Aliás, eu estou aqui. Usa óculos, ali na Natasha não usa. São 4, tem 5... O outro tá guardado ali. É o dado. Tem 5 pessoas aqui dentro do estúdio. 4 de óculos. 4 de óculos. Eu tenho uma pergunta para fazer. Abre o microfone, tá aberto? Tá aberto. Tá aberto, ok. Teve agora há pouco, recentemente, uma apreensão no centro do Recife de algumas óticas que fizeram algumas lentes. Não sei se é lente indevida, o laboratório que era indevido não tinha permissão para fazer. Entendeu? Eu queria saber assim, como é que essa fiscalização, isso parte também dos oftalmos que tem no Recife, que denuncia.
Como é que essa... Óculos, que chama óculos de farmácia, né? Não foi tem esse negócio? Esses não foram nem de farmácia, De Hugo. Esse aí farmácia, foi uma são de coisa mais própria séria, ótica, porque você ia na ótica, fazia com a sua receita, não é isso? E descobriu-se que essas lentes dos óculos estavam sendo feitas artesanalmente, né? Isso, cara. Pois é, teve bastante apreensão. A Sociedade Pernambucana de Oftalmologia, inclusive, faz denúncia sempre. Faz denúncia sobre o atendimento que é feito nas óticas por não médicos, que, na verdade, isso é uma coisa muito séria. É até bom você tocar nesse assunto. Então, tem muitos optometristas que fazem o óculos. O optometrista, ele tem a habilitação para prescrever o óculos, mas ele não tem habilitação para fazer exame oftalmológico, né? E tem muito optometrista enveredando por aí e tirando o paciente de um diagnóstico, né? E essas óticas estavam vendendo lentes sem certificado. Então, como é que a gente pode saber, né? A gente não entende de lente, eu vou lá, entrego minha receita e confio no que me dizem. Na verdade, você precisa exigir que seja respeitado o que foi colocado na sua receita e que seja entregue a você o certificado do fabricante da lente. Só assim você sabe se essa lente é original ou não. Foi o que eu te mostrei ainda agora. Exatamente, aquele certificado que você me mostrou. Aí, minha outra pergunta. Como é que um consumidor que faz um óculos, manda fazer uma lente... Como é que ele sabe, né? Como é que ele vai saber que aquela lente é uma lente que ele pagou por ser cara? Porque, vamos dizer, posso citar nomes? Pode. Uma lente Zeiss, não sei o nome, que tem um antirreflexo tal. Como é que o consumidor pode checar isso? Por mais que entregue um certificado, a pessoa fica sempre na dúvida. Eu vou te dizer assim, a gente como oftalmologista, não cabe a gente dizer, faz em tal ótica, faz naquela ótica, eu não posso fazer isso, tá? Isso é antiético, eu não vou indicar óticas. Mas é claro que eu tenho as óticas que eu conheço e que sei que trabalham bem e que tecnicamente são muito boas. E principalmente naqueles pacientes que têm dificuldade de adaptação com óculos, eu indico, mas indico como uma forma de continuidade do meu trabalho. Eu não indico porque se ganha nada, porque não se ganha nada indicando isso, a não ser o paciente feliz. Né? Eu posso indicar uma. Star Vision. A gente pode indicar, Eu indico. né? Desde que a gente conhece direitinho e pode fazer as indicações. O importante é que a gente olhe nesses certificados se o que a gente pagou está lá escrito. E leve o óculos para a conferência. No oftalmo que prescreveu, levar o óculos para a conferência. E se mesmo depois de conferido você tiver dificuldade em usar esses óculos, volta no oftalmo. Porque muitas vezes o óculos está todo correto, é lá verificado pela secretária, está todo correto, mas às vezes é uma angulação da armação, é uma medida que você precisa ajustar. E o oftalmologista vai verificar se está tudo isso correto para você levar lá e dizer, olha, leva na ótica e pede para corrigir isso que né, não está legal. Tá. O que, André? Tá satisfeito aí agora? Não tô. Tô quando eu fiz o meu. Então... Tá com que dois óculos? O meu é multifocal. O meu também. O seu... eu uso multifocal. O que é multifocal? Vamos lá, vamos para as diferenças. Eu não sei o que é multifocal. Até os 40 anos, como você falou, que passou mal, né? Você me contou aquela história antes da gente começar aqui. Até os 40 anos, normalmente a gente não precisa de um óculos multifocal. Porque a gente tem um músculo no olho que se contrai para a gente conseguir enxergar de perto. Né? Então, a gente tem um óculos chamado de visão simples. Ele é um óculos para a gente enxergar de longe e ele tem um foco só na lente inteira. Depois dos 40 anos, a gente começa a ter essa dificuldade de enxergar de perto, né? Tem gente que vai dormir lendo, acorda sem ler, tem gente que passa mal quando sai do trabalho, né? Eu sei disso. E aí, o óculos multifocal, ele vai ter focos diferentes, como o nome fala. Ele vai ter foco de longe, de intermediário e de perto para diferentes distâncias que a gente precisa usar. Que né? coisa. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E ela olha para mim assim, depois dos 40, ela fica me olhando assim, né? É porque ele me contou uma história aqui antes da gente começar, que ele achou que estava infartando, porque ele não estava enxergando direito. Mas é mesmo. O transplante de córnea. Deixa eu mudar, vamos para um outro assunto. É um assunto sobre... Quando pode ser receber um transplante de córnea, em que situação?
A gente vai ter algumas distrofias da córnea. O que é uma distrofia? É uma alteração de celularidade, de transparência, e que a gente passa a não mais enxergar através da córnea, que é o vidro do relógio, a parte transparente da frente do olho da gente. Então, em alguos casos, tem indicação da gente se inscrever naquela lista, que o Faustão se inscreveu, né? Pois é, então tem a lista por cidade, por banco de olhos da córnea. E aí as pessoas doam a córnea, essas córneas são avaliadas, liberadas para uso. E hoje a gente, graças a Deus, tem uma fila muito pequena de espera no transplante de córnea em Pernambuco. Essa pessoa passa a enxergar depois do transplante de córnea? Ela volta a ter transparência do olho, o que não é uma garantia que ela volta a enxergar, né? Na maioria dos casos, sim, mas às vezes, logo pós-transplante, a gente tem outras coisas que podem acontecer no olho e dificultar esse enxergar, mas melhora muito a visão. Né? Steve Wonder, aquele cantor Steve Wonder, cego de nascença. Tem possibilidade, vamos profetizar aqui, André? Vamos. De um dia a ciência chegar ao ponto de dizer, não existe mais cego. Olha, eu costumo dizer que em medicina não tem nem nunca nem sempre, né? Então, possibilidade, sim. Você tem alguma coisa assim que em estudos que você... Existem alguns estudos de implantes retinianos que estimulam o cérebro, tudo ainda muito precário, muito longe da realidade, muita coisa de laboratório, né? Mas a gente não deve perder a esperança. Transplante de córnea, então já pensou, cara? Que loucura isso, cara, voltar a enxergar, hein, André? O cara de nascença voltar a enxergar? Caramba, bicho. Fala, André, que eu fico aqui viajando nessas coisas, tu acredita? Mas assim, informe mais aí sobre o transplante de córnea. Assim, tem feito o coração. O coração depende muito do tipo sanguíneo, aquilo outro. A córnea também? É do mesmo jeito ou não? Não, a córnea ela não precisa, porque a córnea é o único órgão do nosso corpo que não tem vaso sanguíneo, ele é avascular, então ele não precisa do tipo de sangue, né? Do tipo sanguíneo. Então, a lista é uma lista comum. A gente faz... a córnea ela é alimentada pelo oxigênio que vem da nossa lágrima, então a gente precisa piscar para poder alimentar essa córnea e a córnea ser banhada pelo oxigênio da lágrima. Caraca, aprontou. Aprendeu, André, nessa? Aprendi. Aprendeu, né, meu velho? Exatamente, a gente tem que focar também nisso para poder os doadores também... eu sou doador, você sabe disso, né? Justamente, doutor, eu queria saber tirar mais uma dúvida aqui. O povo quer saber. Pode perguntar. Nessa retirada da córnea, a pessoa que faleceu, o óbito, sim. Ela é retirada no Instituto Médico Legal ou tem que ir um profissional da área? Como é que é feito esse transplante? Vamos lá. Vai um a retirada vai um técnico do banco de olhos treinado para fazer isso. Então, no hospital que ocorre o óbito, se a família tiver de acordo com a doação, porque você sabe que mesmo sendo doador, quem decide no momento final é a família. Então, a gente precisa sensibilizar a nossa família para que ocorram as doações, né? Dizer que a gente autoriza, que para todo mundo estar de acordo com isso. Então, vai o técnico lá no local onde ocorreu o óbito, não é em Instituto de Medicina Legal, não precisa ser em serviço de verificação de óbito, em qualquer hospital. Se a família decide doar, o centro de captação de órgãos é avisado e todos os técnicos vão fazer a retirada dos órgãos. Que louco, eu não sabia, que coisa, cara. Existe um tempo, sabe, gente? Existe um tempo. A gente precisa que essa doação ocorra até 5, 6 horas após a morte, confirmado o óbito, né? Independente do falecido ter problemas de catarata ou de miopia ou de alguma... Independente disso, se faz a coleta da córnea, porque você pode usar córnea para diversas situações. Claro, essa córnea ela vai ser analisada, ver se ela é viável, ver para que ela vai nos servir. Mas muitas vezes ela não serve para fazer um transplante completo, mas ela serve para fazer outras substituições que a gente precisa no olho e ajudar algumas pessoas. Okay. Pô, tá vendo? Aprendeu, né? Tá. Pronto. Muita gente me vê de óculos, André. Mas por que tu não opera? Eu digo, sei, cara. Até qual é a cirurgia para se retirar os óculos da vida de uma pessoa? É só com miopia ou como é que é? Vamos lá.
A gente pode fazer a cirurgia refrativa, que é uma cirurgia laser que se faz para correção de grau, que pode ser para hipermetropia, para astigmatismo, para miopia. Existe a cirurgia de catarata. Né? Quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente faz um cálculo para colocar uma lente dentro do olho e essa lente substitui os óculos. Isso é fantástico, né? Então, se você não tem outras doenças dentro do olho, seu único problema for uma catarata, é possível a gente substituir essa catarata por uma lente que tem grau e vai te corrigir para longe, para perto. E adeus óculos. E adeus óculos. É o chamado cristalino, E que é uma lente artificial, né? E quando é que a gente vai tirar esses óculos para sempre? Tchan, 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 tchan. André? Olha, precisa fazer a avaliação, né? A avaliação para ver se o olho permite. Permite. Porque eu não sei, eu podia fazer essa cirurgia, mas eu não sei viver sem óculos. Eu não sei. Faz falta, tá acostumado. Né? Não acostuma, pô. Eu não quero fazer a cirurgia. Eu quero meu óculos, eu quero meus óculos na minha cara para tirar, para fazer assim. Mas tu imagina o que é acordar e não precisar disso? Cara, mas eu não sei se eu viveria sem óculos, não sei. Olha, quando a gente usa lente de contato, a gente... né, sem grau. Quando a gente usa lente de contato, adapta a lente de contato, a gente orienta muito o paciente que não durma com essas lentes, porque dormir com as lentes significa não oxigenar a córnea, né? A gente vai ter um plástico ali na frente e não deixando a lágrima passar. E muitos pacientes, principalmente os míopes, desobedecem e dormem com as lentes de contato. E aí eu digo, mas meu Deus, por que você dormiu com a lente de contato? Você quer enxergar sonhando, né? Ele disse, não, é porque eu quero abrir o olho e ter a independência de ir no banheiro sem precisar tatear, sem poder achar o interruptor. É uma coisa muito séria, porque, por exemplo, um míope de 5 graus, ele não consegue saber o que está ali na parede, não consegue ver o rosto das meninas. Caramba! Ué? É complicado, entendeu? Por isso que é tão importante a gente tocar sempre nessa tecla da prevenção da miopia, do tratamento, do controle da miopia. Tá. Eu acordo muito com a vista vermelha. Muito, muito. Eu uso um colírio chamado... Leirim? Não, Leirim não. Ai, doeu até no meu coração. Não é Leirim. É Claril. Tá. Tô indo bem? O Claril, ele é um bom colírio. Mas ele possui, vamos dizer, vasoconstrictor na fórmula dele. A pressão arterial aumenta? Ele, dizem, né? Cada vez mais você vai precisar usá-lo para manter o olho claro. Porque o vaso, ele vai cada vez ter mais necessidade do vasoconstrictor para manter o seu olho branquinho. Não estou falando mal do Claril. O Claril tem as suas indicações. Lógico. Entendeu? Mas existem muitos outros colírios lubrificantes que não têm vasoconstrictor na fórmula. Então diga porque isso é problema de saúde. Eu não posso fazer isso pode, aqui. Né? Eu vou dizer, contra toda a regra da ética, tem um lavolho. Você está falando todos da mesma classe, tá? Então estou errando tudo, então. Tô errando eu não tudo. posso aqui sair fazendo propaganda. Mas em off você me diz. Depois eu lhe digo. Em off você me diz. Então é o seguinte, gente. Eu estava vendo a referência. Começa quando? Já começou, né? A gente já começou o atendimento da miopia. A gente está na Oftalmo Zona Sul de segunda a sábado. A Oftalmo Zona Sul fica no Pina. No ITC. No ITC, na Antônio de Góes. E nosso telefone... Posso dizer aqui, né? Para todo mundo. 2102-0999. Telefone e o WhatsApp. Pronto. Tá? Aqui. Para facilitar. Vai botar aqui no crédito, aqui, tudo bonitinho. Facilitar o acesso. A última pergunta. Por que oftalmologista? É pai, mãe, vem de... Eu sou a única médica da família. E te digo, antes de fazer oftalmologia, eu fiz pediatria. Eu era pediatra. Tratava dos meus pacientes pediatras, sempre amei pediatria e digo que a pediatria nunca saiu de mim, tanto que eu sou hoje e atendo também a oftalmopediatria, né? Mas durante a minha formação, eu passei um período na França. Meu marido foi fazer doutorado, eu fui junto. Ele é médico? Não, ele não é médico, ele é da área de informática, professor da universidade, foi fazer doutorado e eu fui junto com ele. Aproveitou o embalo. Fomos para a França e lá eu não me adequei à pediatria.
eu achei que a pediatria lá era muito baseada em exames, sabe? Ninguém botava a mão no paciente, era aquela coisa assim, eu sei o que aquele cara tem, mas ele vai ter que fazer 200 exames, por causa dessa história de primeiro mundo, que tudo é processo. Então, era muito difícil a adequação. Eu acostumada num país de terceiro mundo que bota a mão em tudo e resolve tudo. Meio MacGyver, né? E aí comecei a procurar, disse assim, eu não vou aguentar ficar 3 anos aqui trabalhando numa coisa que eu não tô gostando. Mas oftalmo também você não tem contato. É diferente. Não tem. Você, quando pega aquela... Você nem pega a máquina... Mas não é a questão, não é a questão do contato. Até um astronauta naquele Não negócio. é a questão do contato, mas é a questão do raciocínio clínico, sabe? De você pensar, de você não depender só de exames para dar um diagnóstico. E aí... Nessa história do que é que eu vou fazer 3 anos aqui na França, eu conheci o chefe do serviço de oftalmologia, que me chamou para conhecer a oftalmologia, e eu me inscrevi num curso de formação de oftalmologia, fiz minha primeira especialização de oftalmologia na França. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fui fazer especialização na Fundação Altino Ventura. Eu estou entrevistando uma mulher internacional, chiquérrima, é bonjour, alavantu. Meu irmão, é a França, pô. Esse tal que Hugo aqui tá internacional, rapaz. Vai fazer curso aonde? Na França. Ora. Então, gente, é o seguinte, eu conversei aqui com Andréa Sarmento, olindense, tá? E tá aqui todas as redes sociais da Andréa, tá aqui, a gente vai colocar, né, André? As redes sociais da Andréa, o telefone também lá do Oftalmo Zona do Sul. Oftalmo Zona Sul, que fica ali no ITC, tá? E lembrando que miopia é uma coisa séria, gente, não brinca não. Isso, gente, fica o alerta, quem for míope, leva os filhos para avaliar, divulga isso para todo mundo, porque cabe a nós. E eu digo, cada grau economizado de miopia importa. Senhoras e senhores, falou André Sarmento. A direção do nosso programa de hoje, o episódio de André Corte Real, que está precisando fazer um tratamento também, uma consulta rapidinho, viu? Para tirar 2 óculos, nunca vi. Vai lá. Tô esperando vocês todos. Valeu, galera. Obrigado, pessoal da TV Nova que está assistindo em todo o interior do estado de Pernambuco. Obrigada, gente.